Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, direto aqui do estúdio Rocket Filmes. Essa e outras entrevistas estão disponíveis no YouTube do Século Diário, no Spotify e também no site seculodiario.com.br. Você pode acompanhar também no Instagram, @tvséculo. Bom, hoje temos como convidada a Cristiana Lozecan, que é professora do curso de Ciências Sociais da UFS, coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Políticas Ambientais e Justiça, o LAPAGE, e da rede Climatizando. Bem-vinda, Cristiana, obrigado pela presença. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar de algumas coisas aqui hoje, né? Eu queria começar, você como, né, uma cientista, uma pesquisadora aí de longa data, tem debatido um pouco disso também, né? A questão eh, da desinformação e da importância da ciência. A gente que pensa de uma forma crítica, né? A gente questiona muito, por exemplo, a própria suposta neutralidade da ciência, né? Isso nas ciências sociais a gente está discutindo, a ciência não é neutra, né? Ela tem um lugar e tal. Só que agora a gente chega num ponto em que a gente tem a negação da ciência, né? Uhum. Aí quando a gente fala de mudança climática, como essas duas questões podem ser tratadas? Não sei se deu para pegar onde eu Uhum. queria chegar. Não, entendi sim. É uma ótima questão. Hoje, enfim, tem uma série de conceitos surgindo aí para ajudar um pouco a entender, né, esse contexto, que é um contexto mundial extremamente confuso, né. Então, a gente tem, de fato, uma série de questões relacionadas ao questionamento das mudanças climáticas, né, enquanto um fato. A gente teve aí todo o contexto de pandemia que também, né, acho que ajudou muito a fomentar todo esse clima Parece anti-ciência, que né. explodiu, né, essa porta, abriu e Exato. escancarou, né, a desinformação como uma prática sistêmica, né? Isso, exatamente. E aí, por outro lado, claro, a gente tem dentro da academia também muitas posições, né, críticas e que tensionam o saber, né. Então, também não dá para a gente entender que esse saber científico é algo muito fácil ou muito, né, posto e inquestionável. Na verdade, é o que a gente sabe, né, qualquer cientista, é que justamente a característica central da ciência é que a gente possa passar por um escrutínio, né, para que a gente possa, através de um método, né, conferir se aquela determinada, né, aquele determinado conhecimento se sustenta, né, que a gente possa, enfim, ter um sistema de validação, e isso pressupõe, questionar, né. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que deu uma conturbada e geral nessa questão, né. Então, de um lado, né, a negação, e de outro lado, a gente também precisando entender um pouco, né, o que qual ciência, ou o que a gente está defendendo também para não esvaziar, né, muitos e muitos anos de crítica que a gente tem, dentro da academia, né. Mas, eu acho que hoje, assim, tem alguns pontos também, interessantes. Eu acabei de voltar de um grande, seminário, né, com, comunicadores do mundo inteiro que estão, voltados para essa questão, e hoje já se discute muito sobre esse conceito da integridade da informação, né, entendendo que a informação também não é só exatamente o conhecimento Uhum. científico, né. A gente precisa, por exemplo, também valorizar e reconhecer os saberes tradicionais, né, e a gente precisa entender, a importância dos comunicadores em geral também, porque o cientista por si só, ele não necessariamente consegue comunicar, né. Eu acho que isso também é um ponto importante aí, né, não necessariamente a gente consegue, fazer uma passagem, né, automática Uhum, do transformar isso numa mensagem de massa, né, que chegue às isso. pessoas. Precisa saber como fazer isso, né.
Então, eu acho que aí tem várias questões. Agora, um dos pontos, assim, que eu vejo, que são importantes nesse debate, é a intencionalidade da comunicação, né. Então, quando a gente pega alguns tipos de mensagens que circulam na mídia, a gente tem vários indícios, assim, que são bem evidentes de que aquela mensagem ela é feita para confundir, né. Ela não é feita para trazer um simples questionamento ou para trazer uma, né, uma contraposição a uma ideia que está estabelecida na opinião pública. Não, ela é feita para confundir, né. Aí é que eu acho que começa o terreno, que é esse terreno do negacionismo, né, da própria ideia de fake news. Então, assim, acho que aí tem uma série de elementos importantes para a gente começar também a ir diferenciando, sabe. Uhum. Pra não achar que sempre tem que ter só a última palavra de um cientista, né, e ao mesmo tempo, também entender o que que é a diferença, porque hoje a gente, a própria valorização daí da ciência gerou um outro fenômeno, que é a pseudociência, né, num sentido de tem uma série de informações que são altamente duvidosas, algumas são evidentemente né, mentiras e são revestidas de um verniz de Sim. ciência, né, Que então é que você falou a importância dos comunicadores para levar essa informação correta, mas por outro lado tem muitos comunicadores, recebendo informação falsa e intencionalmente ou não, reproduzindo informação falsa com uma linguagem muito cativante, né, que fala com o público às vezes que o acadêmico, assim, não consegue falar, vamos dizer, né. isso. Mas a gente tem, esse desafio porque, como você falou, tem a ver muito o reconhecimento da ciência com que eles falam dos pares, né, reconhecimento dos pares. Então, o negacionismo climático, ele não para de pé nesse aspecto, né, se você for reunir os cientistas do mundo, os mais importantes, mais relevantes, há um consenso, né, sobre Uhum, isso, que as mudanças uhum, climáticas são uma realidade e que são uma questão importante. Mas não é a ciência que define para onde vai, né, é a política. São os uhum, governos, uhum, as empresas influenciando nos governos, aí o papel das ciências sociais, né, entender que o governo também não é neutro, que tem muitos interesses. Então, assim, aí está a limitação da ciência, né. uhum, Ela pode uhum, apontar, mas ela por si não faz a transformação. Então como tentar destravar esse nó, assim? uhum. É interessante, porque a tua pergunta, né, a introdução desse elemento da política mesmo, nos traz para um outro conceito que acabou sendo progressivamente também, mais utilizado do que o conceito de negacionismo em outros lugares do mundo, que é o de obstrução climática. E o conceito de obstrução climática, ele entra justamente para entender por que que mesmo sendo um consenso, né, mudanças climáticas estão aí, são um fato, por que que mesmo assim a gente não consegue, ter políticas ou ter ações, né, que alterem profundamente, as razões pelas quais as mudanças climáticas estão aí. Então, o que que significa a obstrução climática? A obstrução climática são ações, né, que elas, podem ser, de negar as mudanças climáticas, ou mesmo sem negar as mudanças climáticas, elas têm como conteúdo, né, ou como, efeito prático, algo que vai contra, né, qualquer tipo de ação que minimize os problemas relacionados às mudanças climáticas. Então vamos aos exemplos, né. A gente pode ter uma situação de um contexto de governo, por exemplo, como o contexto que a gente está vivendo hoje, né, num governo, federal, onde há uma compreensão de que existem mudanças climáticas, elas são um fato, elas estão aí, e há também uma intencionalidade no sentido de vamos resolver esse problema, vamos criar políticas climáticas, mas ao mesmo tempo, no campo econômico se age com uma série de ações que são contraditórias a isso, né. Então, por exemplo, leilão para,
né, campos de petróleo na Amazônia, por exemplo, né, ou outros também, porque não é só a questão daí, né, no caso do petróleo da Amazônia, mas a própria, o próprio incentivo, né, a uma matriz de energia fóssil, né. Então, isso é uma política de obstrução climática, né, porque ela vai contra aquilo que a gente tem como um consenso, que é a orientação que inclusive os países assinam, né, pra descarbonização, pra redução de emissões. Então, eu acho que esse conceito ele é interessante, porque ele permite a gente complexificar um pouco e entender justamente esse componente que tu colocou, que é esse o componente da política, né. E isso vai acontecer, obviamente, porque a gente tem aí no pano de fundo das mudanças climáticas, envolvem, né, tensões entre, setores econômicos, mas entre sistema, né, entre modos de pensar, né, o Uhum. desenvolvimento, consumo, enfim, e as próprias, orientações e tensões, né, e relações entre elites, da forma como historicamente elas estão colocadas nos territórios, né. Uhum. E o que a gente pode esperar da COP30, que vai acontecer no Brasil e mais em Belém, quer dizer, no coração da Amazônia? Isso é uma intencionalidade, eu queria perguntar assim, qual que é a importância, do Brasil nesse debate? Quer dizer, vai ter uma centralidade ainda maior, sempre foi, né, mas do Brasil, da Amazônia nesse debate, o que que a gente pode esperar hoje? Porque, são várias COPs acontecendo, a gente ouve falar, né, alguns acompanham mais de perto, outros não. Parece que saem muitas decisões, mas essas decisões não têm tido, as pessoas não, pelo menos não observam alguma mudança significativa. Uhum. Então, é até interessante a gente pensar como que a COP, que, né, então já estamos na 30ª edição, né, como que a COP foi se tornando, assim, um evento com tanto apelo popular. Porque na verdade, assim, essas cúpulas elas têm uma dinâmica que ela ela a rigor ela tem muito mais a ver com negócios, né, Uhum. e política, né, mas essa política muito focada em negócios, muito mais isso do que uma dimensão popular de luta, né. Então, o que a gente é um pouco consenso, né, de quem está atuando nessa área, é que na COP é um momento em que há o tensionamento entre, intenções, né, intenções relacionadas ao clima e aquilo que é o que normalmente se fala, né, de um pragmatismo econômico, né, ou os poderes econômicos e como que essa equação vai se dar ali, entre países, né. Então, em termos de expectativa de grandes mudanças, na verdade a gente não pode ter essa expectativa, né, dessas grandes mudanças. Eu acho que o principal fator a observar sempre é muito mais, o quanto se consegue manter esse consenso em torno das mudanças climáticas como um problema central, o quanto se consegue continuar se estabelecer compromissos entre os países e, não dar passos enormes para trás, né, como parece que vai acontecer, principalmente pelos Estados Unidos, Pois né. é, eu acho que essa é a grande novidade, né, assim, negativa, né, de quando a COP já vem sendo planejada há um tempo, a gente teve uma mudança que o país que é o maior emissor, o maior poluidor e tudo mais, ele dá uma cambalhota para trás aí, né. Exatamente. Porque é isso, assim, a gente pode pensar: "Olha, esse é um tema consensual, né, tá tudo já colocado, agora a gente vai lutar por, né, não vamos pressionar de dentro, né, para o Lula não aceitar, né, abrir um campo de petro", mas na verdade, se a gente pensa num nível global, o que que a gente tem? Assim, a gente tem, um grande interesse Hum. econômico de mineração e de petróleo, por exemplo, no Alasca, né. Então isso é real e na medida em que o aquecimento global derrete o gelo, né, Hum. isso vai tornando cada vez mais viável o acesso a isso. Então, assim, não é um jogo ganho, Hum. né, por isso que é tão complicado, É. sabe, E o se Trump joga no movimentar. ressentimento, então, assim, é muito no retorno de um passado glorioso, e o petróleo ainda é isso, né. E para ele, Exato. realmente, a estratégia da confusão
é o que move essa máquina política, né, e econômica É. dele. Mas, assim, é interessante porque, assim, a cúpula ela acontece de qualquer maneira, né, com geralmente dentro de grandes estruturas, né, com muitas autoridades e alguma participação social dentro da cúpula, né, dentro da COP. Mas a gente tem também agora, nessa COP do Brasil, a cúpula dos povos volta, né, porque nas últimas COPs aconteceram dentro de países autoritários onde não são permitidas manifestações. Então tudo aconteceu dentro daquele espaço. Agora vamos ter uma estrutura externa, que é a cúpula dos povos, se eu não me engano a previsão é de 150.000 pessoas, algo assim, uma estrutura bastante grande, né, Uhum. para estar lá, em paralelo, né, não é estar dentro do evento, mas em paralelo enquanto esses, vamos dizer assim, engravatados se reúnem ali, com algum espaço de sociedade civil reduzido, uma grande mobilização do lado, não do lado de fora exatamente, mas em paralelo na mesma cidade, gritando por uma transformação que, seja mais radical no sentido de que dentro da COP a gente não está falando em nenhum momento de alguma tensão maior em relação ao sistema capitalista, estamos falando ali Hum. dessa saída do capitalismo verde que seria melhorar a tecnologia para a gente conseguir ter menos impacto, Hum. acho que é um pouco dessa limitação que esse discurso tem. Na cúpula, a gente tem movimentos sociais falando que é preciso fazer uma mudança mais radical. Uhum. Como é que você tem acompanhado essa mobilização da sociedade civil também? O que que pode representar tanto, eh, no sentido de influenciar, de alguma maneira, esse debate dentro da COP, como de acumular forças, assim, para a Uhum. sociedade civil? Uhum. É, esse é um excelente ponto. Eu acho que o que marca essa COP no Brasil, exatamente como tu falou, a gente vem das 3 últimas COPs em países autoritários, né, onde a sociedade civil é altamente tolhida, né, e portanto não teve cúpula dos povos, né, e agora a gente tem. Então, assim, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de estar revivendo, sabe, algo que aconteceu lá na Rio 92, né, e algo similar depois no Rio+20, mas acho que de uma forma muito mais potente, justamente por ser, num estado amazônico, né. Eu sei que, assim, há uma grande, então, enfim, né, para quem não sabe, é isso, a Cúpula dos Povos, ela funciona de uma forma autogestionada, né, por movimentos sociais, que estão já se organizando há um tempo. Ela vai ocorrer, numa região, perto, próxima, né, mas não é no mesmo espaço da COP, e, são diversas ações que vão acontecendo, debates, espaços de debate, de articulação da sociedade civil, né. Então eu acho, assim, que aí está a grande potência, porque se há algum caminho, né, talvez mais, promissor para a gente avançar numa pauta de mudanças climáticas, que seja uma pauta, focada na justiça, né, numa ideia de justiça, numa ideia realmente mais de uma radicalidade, né, de pegar o problema das mudanças climáticas na sua raiz, né, de fazer esse debate muito, para além, né, e enfim, em outros, inclusive, parâmetros que não os parâmetros de uma economia, né, estabelecida como a gente tem, é no terreno da sociedade, né. Eu acho que aí e claro, né, uma sociedade aí pautada, né, organizada por movimentos sociais, por grandes organizações, povos indígenas, né, quilombolas. Então, eu sei que está sendo preparada, assim, uma aldeia, né, que vai ser, a informação que eu tive, nem sei se isso está divulgado ainda, mas é que vão criar uma aldeia, que vai ser capaz de abrigar e alimentar 15.000 pessoas durante os dias da cúpula, toda baseada na agroecologia, né. Então vai ser, assim, uma coisa muito importante, né. Eu sei que, assim, até o óleo que vai ser usado para cozinhar não vai ser óleo de soja, né. Eu sei que não vai ser eles não vão servir carne bovina, tem tá
sendo pensado de uma maneira, assim, extremamente cuidadosa e muito, muito, importante, sabe. Hum. E eles querem justamente mostrar e por isso vão fazer a coisa numa magnitude assim, né, de muitas pessoas, assim, que vão dormir, que vão comer, né, pra mostrar que é possível, né, que assim, que não é uma utopia, né, não é algo irrealizável, não é algo infantil, né, como muitas vezes, né, o pensamento antissistêmico é taxado, né, e ao contrário, é algo possível, né, a gente pode, apostar em outros sistemas, né. Hum. E então eu acho que aí vai ser realmente algo muito importante. Agora, claro, né, a gente ainda enfrenta muitas incertezas, uma dificuldade muito grande de organização, de transporte, então é um problema que, né, todo mundo que tá envolvido na questão tá sabendo, que é o das acomodações, né, na região de Belém, e arredores, né, um Os inflacionamento. preços subiram. Os preços estão absurdos e tem, né, enfim, tem consequências também, muito ruins de um evento desse porte para o local, né. Então, da mesma forma como Copas do Exato. Mundo, como, né, Olimpíadas, tem problemas, né, grandes, assim. Agora também é isso, assim, no ritmo que vem avançando também, né, os negócios, na região amazônica, eu acho que ainda, vai ser importante para chamar a atenção justamente para as mazelas, sabe, para os problemas todos relacionados à abertura de rodovias, né, aos portos, exportação de soja, né, ao desmatamento, pecuária, tudo isso, né, então. E esses movimentos têm, denunciado muito o que eles consideram, falsas soluções dessa chamada economia verde. O que que você entende que se enquadra aí e que alternativas esses movimentos têm pensado? Então, eu acho que eu começaria assim, o problema, né, quando a gente pensa em termos de políticas públicas, começa a tratar a questão do problema das mudanças climáticas como um problema de transição energética. Então, a gente começa focando num problema da energia, né. Só que o que a gente já vem e isso foi colocado e vem sendo colocado nas COPs em termos de descarbonização, né, redução de matriz de combustíveis fósseis na produção de energia. Só que isso vem sendo colocado e já existem dados, né, aí, bem robustos para mostrar isso. Até cito um colega da UFES, que é o professor Cláudio Zanotelli, que esses dias eu tive com ele num evento da campanha Nenhum Poço a Mais e tive a oportunidade de ver, ouvir, né, os dados que ele coletou, que mostram claramente que a gente não está vendo uma descarbonização. Na verdade, a gente não está substituindo energia, um tipo de energia por outro, a gente está aumentando tudo. Né, então a gente não está fazendo transição energética, a gente está mantendo o nível de produção energética fóssil e está adicionando as matrizes chamadas renováveis ou, alternativas como Que tem eólica, altos impactos também, né. que A tem própria altos solar, por mais que impactos. a Exatamente. energia é renovável, mas a matéria-prima não é, né, que dessas estruturas. isso, São metais, no final das contas, que tem que ser extraídos exato. e geram pegadas de carbono. E aí o que a gente vai ter então, num primeiro ponto, né, o primeiro problema que eu gostaria de sinalizar, é que nesse processo, primeiro, é uma falsa solução, porque a gente não está tocando no ponto-chave, que é o consumo, né, porque não adianta redução de energia, a gente vai precisar impactar vai ter impacto sobre consumo, então tem um impacto mais profundo econômico na sociedade. Se a gente não altera isso e só adiciona, né, isso é uma falsidade, né, falsear uma alternativa. O segundo ponto é que, por que que, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Petróleo, ele pode dizer num relatório como ele diz no último relatório, publicado lá no seu site, que a descarbonização não será sem petróleo.
Por que que ele pode dizer isso, né, publicamente, né, botar além de isso parecer algo absurdo, né, mas por quê? Porque aí entra um outro elemento, né, que são as tais das soluções baseadas na natureza, né, e uma das coisas que é o mercado de carbono. Então ele diz isso porque ele está dizendo que ao mesmo tempo que ele está liberando carbono, ele está investindo em, mecanismos de captura de CO2. E um desses mecanismos é então, né, é possibilitado, é arranjado aí pelo mercado de carbono, né. E aí, por exemplo, qual é uma das alternativas que vem sendo colocadas nesse sentido? Florestas de eucalipto, silvicultura, né. Bom, tudo bem, pode ser que na equação do Hum. CO2 essa conta até possa fazer A sentido. ideia é não vamos diminuir, vamos criar compensação Exato. para começa errado, né, e piora. E piora. E piora porque daí tem o outro, né, um outro ponto que eu acho que é importante desse problema, é que isso é algo que a gente vem falando muito na perspectiva que a gente atua dentro da rede Climatizando, que é uma, né, uma rede de grupos de pesquisa de vários locais do Brasil, de norte a sul, que assume uma postura crítica, né, sobre essas questões. O que a gente vem falando conflitos, problemas, climáticos não podem ser resolvidos à custa de conflitos socioambientais. Então, se para descarbonizar, né, vai ser necessário investir em eólicas, em energia solar, como que isso vai ser feito de forma que isso não gere outros problemas? O impacto hoje no Nordeste brasileiro é pouco conhecido, né, tem saído algumas reportagens, mas ele é bem dramático, né. Comunidades que estão Exatamente. sendo fortemente afetadas pelo eólico. Do eucalipto, acho que aqui no Espírito Santo a gente não precisa nem falar, né, mas pensar que, por exemplo, uma empresa como a Suzano possa vender créditos por por essa prática de monocultivo com aplicação de agrotóxicos E já vende, né, e é já vende. bem É isso, assim, a eólicas têm registros de problemas, ambientais, socioambientais, né, diversos de norte a sul do país. No sul, no extremo sul, a gente tem cemitérios de paz, porque esse é outro problema, né, que são as estruturas gigantescas e o que fazer com essa sucata depois. Mas a gente tem os problemas, relacionados aos ruídos, né, causados por essas turbinas, a alteração de sol, né, e sombra, e enfim, uma série de dos animais problemas. também, né, principalmente as aves. Exato, animais, todos que são afetados muito em função do ruído, né, uma certa frequência que é emitida ali. As solares, a mesma coisa, né, a gente tem ainda os agrocombustíveis, ou seja, a questão é, né, o pior dos mundos é a gente achar que para salvar o planeta ou salvar o clima, a gente vai precisar sacrificar algumas comunidades e não deixar, né, e deixar de observar os problemas relacionados à justiça socioambiental, né, que a justiça socioambiental diz respeito justamente a essa desigualdade na produção de danos ambientais, né, então nem todos são afetados da mesma forma pelos problemas, né. Então eu acho que, hoje é muito importante, eu acho que esse é um ponto delicadíssimo na medida em que a agenda climática avança, que a gente não quer evidentemente cair numa posição de negacionismo e dizer que ela não é relevante, ela é relevante. Agora a forma de resolver e de tratar esse problema não pode ser às custas de alguns, Hum. né. E esse debate, né, esse termo, por exemplo, da justiça ambiental ou a justiça socioambiental, né, que eu acho que é mais robusto ainda, porque as coisas estão muito interligadas, né, num planeta como a gente tem hoje, ela vem muito dessa luta dos movimentos e até de, né, se você pensar o próprio Lula já deu algumas declarações, o Evo Morales, né, quando era presidente da Bolívia, que vão nesse sentido, né, de que, quer dizer, não é igual, a origem do problema não é igual, assim, porque é tratado como se fosse um problema global, significa que parece que todo mundo tem culpa, né, o seu discurso que às vezes é: "Todos somos responsáveis pelo planeta", Uhum.
Mas não é bem assim, né, quer dizer, esse impacto é causado por um estilo de vida, por um estilo de sociedade que tem, prevalência, né, o que os Estados Unidos, gera de impacto, a China, enfim, é muito diferente da maioria do mundo, né, então, eles têm sido um pouco dessa voz do chamado, né, do antigo terceiro mundo, como a gente chamava, de dizer: "Opa, Uhum, espera lá, né, viemos de uma situação de desigualdade, né". uhum, Então, assim, como que a gente pode, pensar, porque na verdade o dinheiro está na mão justamente dos poluidores a capacidade de decisão também, né. O uhum, poder político, na verdade, está na mão justamente dos maiores poluidores, e esse debate eu acredito que ele tem um efeito, né, uhum, porque faz pensar, se ninguém falasse nada, eles iam fazer o que queriam. Quando você fala, eles fazem algumas concessões, mas que parece ainda pouco, né, em uhum, relação ao que a gente precisa avançar para esses países como o Brasil poder ter, acesso mesmo a recursos, né. O Brasil sim é um país rico, né, mas se uhum. você compara com outros países, a importância, a necessidade de recursos, de projetos, né, o governo tem feito vários projetos, mas me parece que não há como é que fala? Isso foi discutido, inclusive a entrada da Marina Silva no apoio ao Lula discutiu essa questão climática, falou da criação de uma autoridade climática, Uhum, mas parece que isso não foi colocado na mesa, no debate nacional com uma certa prioridade, né. O debate acaba sendo ali o uhum, Congresso, toda essa bagunça, né, de um Congresso ultraconservador, e parece que essa pauta não tem centralidade no Brasil, uhum, né. Não sei se é um papel dos movimentos também tensionar, né, porque de dentro do sistema não vai vir. uhum. É, assim, do ponto de vista interno no Brasil, ainda é uma pauta que enfrenta negacionismo e enfrenta, assim, uma resistência explícita, né? A gente está vivendo uma série de questões assim relacionadas a acordos internacionais, como o Acordo de Escazú, por exemplo, que garante a participação de comunidades em situações relacionadas a conflitos e danos socioambientais. E isso tá no já foi, assinado pelo presidente Lula e agora o Congresso sentou, né, uma bancada lá ruralista sentou, numa comissão, que eu acho que deve ser a de relações exteriores, sentou no nele não quer levar adiante. Então, assim, a gente tem ainda uma situação muito complicada de obstrução interna no Brasil, legislativa, né. Agora, a questão toda do financiamento dessa relação do sul e do norte global, ela passa mesmo, né, por esse reconhecimento que é franco e todo mundo, né, tem isso, não há dúvida, né, de que o norte global é muito mais responsável historicamente, né, pelas emissões de gases, né, se a gente pegar, bom, na história, obviamente, né, que Europa, Estados Unidos tem muito mais, contribuição, nessa situação que a gente chegou, né. Agora os países do sul global começam São os que também, mais sofrem o impacto no final das contas. são os que sofrem o Essa é a realidade. impacto, mas também já começam a ser grandes emissores, Sim. sabe. Então esse é um processo agora, e daí é que tem, né, o problema do financiamento, que é considerado hoje o eixo central dessa COP, é justamente porque, né, os países do sul global precisam ter garantido o financiamento para poder, fazer essa transição de uma forma, né, a também não sofrerem, os impactos por uma questão, né, enfim, de inviabilizar completamente a economia, né, e etcétera. Então, o financiamento precisa vir, precisa ter financiamentos, externos, e aí, para retomar esse ponto que tu fala, né, sobre os impactos serem maiores no sul global, o financiamento hoje já se fala também sobre adaptação, né, porque então toda a discussão, né, de CO2, de transição energética é uma discussão principalmente de mitigação, né, e a discussão, de adaptação acaba ficando, em segundo plano, né. E aí, quando a gente entra na discussão de adaptação, aí
a gente precisa realmente muito dessa faz muito mais sentido, né, inclusive, Hum. essa ideia de que o norte global precisa, criar, né, transferências e subsídios para financiar a adaptação no sul, né. Agora, além disso, assim, existem algumas iniciativas interessantes, né, como, por exemplo, no Equador, relacionadas a petróleo, algumas ideias de que, bom, se a gente não vai explorar o petróleo aqui, né, que isso seja subsidiado, né, então que a gente receba, né, para não explorar esse petróleo aqui, né. Essa é uma das propostas que tem, assim, já tem experiências, né, positivas, como no caso do Equador, e que eu acho que poderia avançar bastante, né. Caso da Foz do Amazonas, por exemplo, né, no Brasil, poderia ser discutido. O caso da Foz do Amazonas poderia. Receber por manter o petróleo ali, manter né, o ecossistema intacto e ter um plano, né, um projeto para gerar, também, né, renda, enfim, forma de É. sustento, porque essas grandes estruturas, né, ligadas à mineração, elas, além de ter um grande impacto, elas não são, muito justas no sentido da distribuição da riqueza, né, então elas destroem, estruturas comunitárias e geram, concentração de renda, né, então, Uhum. Hum. tem se pensado pouco parece, né, nessa economia também, local, enfim, como que ela pode e na própria, no caso da Amazônia, né, na própria economia, como é que a economia da floresta pode funcionar de uma maneira aí, sustentável e justa, né, de comércio justo. É um debate amplo, né, e parece que só essa é a mobilização que vai, social que vai ser determinante. Mas também parece que tem uma dificuldade também da sociedade compreender. A gente está vendo que realmente está aumentando o número de tragédias, isso parece um pouco óbvio. É mais calor, é mais frio, é mais chuva, é um ano de temporal, o outro ano de deserto, né, para quem está no campo, por exemplo, que vive do campo, percebe tudo isso, mas, como associar isso à mudança climática, entender esse processo que é complexo, que Uhum. envolve toda essa análise científica e ao mesmo tempo pensar formas de ação, né, reconhecer esse processo, como é que você vê que os movimentos estão Uhum. se articulando Uhum. em torno disso? Então, E que exemplos dá para trazer também pra gente? tá. Antes de chegar exatamente nos movimentos, eu queria retomar uma coisinha que tu falou, que eu acho super importante, da compreensão territorial e de como, essas soluções podem ser construídas, né. Porque, assim, a ideia, por exemplo, não vamos minerar, né, na verdade não é minerar exatamente, né, mas não vamos extrair petróleo na Amazônia, né. Ou minerar também, se for o caso, porque também isso acontece lá. Mas, da mesma forma como, por exemplo, a ideia de não vamos derrubar mais árvores, né, num determinado território. Eu acho que essas possibilidades, elas são importantes, né. A gente ainda tem a possibilidade de fazer isso em contraposição ao norte global, que já, né, explorou bastante, embora eles ainda tenham, por exemplo, como eu falei lá no Alasca, né, esses recursos, possíveis, mas a questão é como isso pode acontecer, de uma maneira a compreender mesmo por que que nós temos ainda esses recursos, sabe? Porque hoje também é uma coisa que já está bem consensuada no academicamente, né, no conhecimento científico, é que a gente só tem a Amazônia em função dos povos indígenas, sabe, e quilombolas, os povos tradicionais, né, os extrativistas da Amazônia, os povos da floresta. Eles é que são responsáveis pela construção da floresta amazônica, ela não existe em si, né, essa relação da interação do homem com a natureza, que a gente dentro de uma cultura, ocidental, moderna, foi cada vez mais afastando, né. E isso é importante, porque não faz nenhum sentido construir uma solução que pense na manutenção da floresta, mas que daí diga que os povos indígenas ou que os quilombolas não podem mais
usar a floresta como eles usavam antes, não podem mais lá coletar, né, as suas sementes ou as suas ervas. Isso é completamente contraditório com o que já se sabe sobre a própria construção dessas florestas, né. Então, eu acho que compreender essas dinâmicas territoriais e entender por que que a gente conseguiu manter coisas, né, preciosas que a gente mantém hoje, enxergar também, né, essas potencialidades e essas possibilidades, e entender que isso só existe por causa dessas pessoas que estão ali no território, né, muitas vezes bem descoladas, né, de toda uma lógica global, inclusive de consumo, enfim. Então eu acho que isso é muito central, sabe, nesse debate também. E aí eu acho que tem muitos movimentos que estão produzindo essa conexão hoje, né. Eu acho que justamente a grande a grande novidade, eu diria, não sei se eu vou dizer novidade, talvez a novidade seja a escala. Porque vamos pensar que o que caracteriza o ambientalismo brasileiro, ou o capítulo do ambientalismo na história, o capítulo brasileiro na história do ambientalismo é o socioambientalismo, que surgiu com os povos da floresta, Chico Mendes, né, a própria Marina Silva vem dali, né, então, o socioambientalismo justamente foi a junção do elemento territorial, né, das comunidades, do ser humano à natureza, né, foi dizer: "Olha, né, nós não somos a classe média num apartamento na cidade, pensando sobre um bem imaterial", Uhum. né. Que entra naquela ideia também da natureza intocada, né, Isso. de criar espaços em que ela seja, não que isso não seja importante, mas que essa relação é importante até para a própria preservação, né. Exatamente. E isso foi criado no Brasil, sabe. Eu tive a oportunidade nessa última pesquisa, fiz entrevistas, assim, com pessoas que estão trabalhando na ONU, né, ambientalistas já de longa data no mundo. O Brasil é reconhecido por isso, sabe. A gente, conseguiu introduzir o elemento humano e a cultura, na relevância, na importância da preservação, sabe. Então, em contraposição a, por exemplo, toda uma orientação conservacionista, né, dos Estados Unidos ou da Europa que, né, criava áreas, totalmente excluídas dos seres humanos. Então, isso é algo nosso. E isso qual é a característica central? É a luta muito baseada no território, nos modos de fazer e viver das pessoas nos seus territórios, né. E isso tá hoje expresso como, né, o que a gente tem visto muito no mapeamento que a gente está fazendo de, mobilizações da sociedade civil em torno do clima, o que a gente vem observando é o seguinte: temos os ambientalistas históricos, né, que vão tendo que se apropriar da pauta climática, mesmo aqueles que não estavam. Essa pesquisa, o nome dela tem um título principal que é a climatização do ambientalismo, porque justamente o que a gente observa é como a pauta do clima vai se tornando a pauta central, prioritária, e como os atores vão tendo que moldar as suas atividades, né, aqueles que já estão atuando há muito tempo, à questão climática. Qual é a minha hipótese central, né, é que ao fazer isso aqui, né, no Brasil, no nosso sedimento social, a gente não só se climatiza, no sentido de incorporar as pautas climáticas que são exteriores, que vêm de fora, que vêm de grandes organismos internacionais, mas a gente acaba também influenciando nessa pauta climática e altera ela. E vai alterando ela com esse componente central nosso, que é o socioambientalismo, né, que é esse ambientalismo territorial,
né, baseado em diferentes modos, aí não é um só, né, então vão ser os povos extrativistas da Amazônia, são os pescadores no nosso litoral, são os quilombolas, é a experiência toda agroecológica, né, então o que a gente está vendo nesse levantamento todo é um grande conjunto de atores que já existiam, que permanecem, uma grande quantidade de povos e comunidades tradicionais que vêm com as suas unidades de coletivo próprias, não necessariamente em associações, né, mas que vão entrar na pauta de discussão climática, né, vão reivindicar essa pauta. A gente tem, formas organizativas, redes e articulações muito conectadas com as questões fundiárias, né, então essa é uma questão que parece chave para debater clima no Brasil. E aí também, questões relacionadas à agricultura, à agroecologia, né, é um dos elementos centrais. Lembrando que, né, um dos pontos centrais das mudanças climáticas é o processo de desertificação, né, ou de seca. E isso altera profundamente a agricultura, tem um efeito na agricultura, né. Então há toda uma construção, assim, muito forte, ligada, né, que vai conectar saberes tradicionais, os saberes construídos, né, próprios da agricultura, do agricultor no seu trabalho, né, no campo, com as novas exigências, né, que vêm das mudanças climáticas, né. Então, formas alternativas de irrigação do solo, né, respeitar a gente tem visto inclusive alguns, grandes, ou médios, não vamos exagerar, médios produtores, né, que estão tendo que voltar para entender e conhecer formas, de agricultura tradicional, né, para poder, saber lidar com os problemas que estão surgindo, né. Então eu acho que, assim, tem um conjunto grande de mobilizações. E junto disso, tem um grupo grande de jovens, né, jovens de periferias, toda a discussão sobre, racismo, as questões étnicas, gênero, sexualidade. Em 2013, a gente tinha no programa de extensão do Organon, uma proposta que era, na UFES, né, uma proposta que era abrir a interlocução de movimentos sociais de diferentes áreas para discutirem juntos temas, né, dos mais diversos. Então tinha gênero, tinha, sexualidade, tinha meio ambiente, a questão do petróleo, juventude, e na época foi um grande desafio para os coletivos, que tinham a discussão, transgênero, ou me lembro que tinha uma organização de travestis aqui de Vitória, e era um grande desafio. Como é que a gente discute petróleo? Como que a gente vai discutir meio ambiente? Isso, né, pareciam ser pautas muito distintas. Hoje, quando a gente pega um edital de seleção para questões climáticas, a gente vai encontrar essas organizações lá de trás, ligadas a pautas, né, vinculadas à sexualidade, estou dando esse exemplo, mas eu poderia dar outros, e que estão reivindicando, verbas, né, editais de seleção e tal, para atuar em questão de justiça climática. Então isso é muito positivo, porque isso mostra como a gente está concatenando as coisas, né, como que a gente está, entendendo, que essas pautas elas não são, ou não podem ser tratadas de forma apartada, né, e eu acho que isso é muito positivo. Agora, claro, eu acho que um elemento que talvez fique como alerta, e talvez nisso a Cúpula dos Povos possa ajudar muito, é que eu acho também que, assim, os jovens, os coletivos mais, novos, que vêm também de uma geração, que tem a tecnologia, né, como um fato já desde o seu nascimento, eles têm muitas vezes uma certa resistência e dificuldade de aprender com o antigo, sabe. E isso é um ponto que eu acho que é importante. Então, por exemplo, eh a ideia de justiça, de racismo climático hoje surge com muita força,
Gente, tem que ir lá atrás conhecer o que que é a Hum. discussão de racismo ambiental. Isso tem uma história, teve gente que lutou lá atrás por isso, né. Entender como que esse debate já surgiu no Brasil lá no início dos anos 2000, se constituíram redes em torno desses temas. A gente não precisa concordar com tudo, a gente pode ser diferente, mas eu acho que tem aí um acúmulo, que eu ainda vejo um pouco de um gap geracional, Uhum. sabe. Então eu acho que esse é um grande desafio e espero que esses grandes encontros sirvam para as pessoas se verem e se identificarem mais, né. E a gente tá falando aqui, você tá na organização também do um evento que chama Conexões Costeiras Sudeste, né. Obviamente, a gente sempre ouve falar que quem tá no litoral tende a ter um impacto maior ou alguns impactos específicos, né, por conta das mudanças climáticas, aquecimento global, derretimento das geleiras, subida do nível do mar, entre outras coisas, né. E aí vai acontecer nesse mês de maio, né, maio e junho, não é isso? Uma série de atividades. Queria que você explicasse rapidamente, assim, o evento, onde vai ser, como vai ser, onde encontrar informações e por que que esses debates Tá são bom. importantes. Bom, esse projeto Conexões Costeiras Sudeste, ele é isso, uma sequência, um conjunto de oficinas. Ele surge, de uma necessidade de juntar, né, alguns diferentes, temas que na verdade são mesmo conjuntos. Eu acho que é importante comentar, a gente está vivendo, né, a década do oceano, né, pela ONU. Recentemente, acho que não faz nem um mês, o Brasil, se tornou o primeiro país a inserir, conteúdo sobre oceano e cultura oceânica no conteúdo escolar, né. Então a discussão sobre oceanos, ela vem sendo promovida, né. Os oceanos, eles têm ou o oceano, na verdade, eu aprendi isso É, com oceanógrafos, tá né, que tudo é conectado. não é um só, não são vários, é um só. O oceano, ele tem um efeito evidente, né, sobre mudanças climáticas, está totalmente relacionado, né. Portanto, né, a gente está pensando sobre costa, a gente está pensando sobre oceano e a gente está pensando sobre clima, né. Acho que esses são os 3 elementos centrais principais. E claro que tudo isso está permeado por conflitos socioambientais, né. Então, essas oficinas, elas vão acontecer 4 virtuais no mês de maio, vai estar disponível, para assistir e participar no YouTube, online. Vem gente de tudo quanto é lugar do Uhum. sudeste, né, a gente tem, tanto comunidades que vêm sendo afetadas pela elevação do nível do mar no Rio de Janeiro, em São Paulo. A gente vai ter indígenas, a gente vai ter muitos pescadores de toda a costa, a gente tem, comunidades quilombolas, temos grandes ONGs, o pessoal de Maré de Ciência, da Unesp, temos a Liga das Mulheres pelo Oceano, temos, vários cientistas. Vamos ter a primeira oficina sobre cultura oceânica e plástico, né, que esse é uma outra discussão muito importante, né, climática, mas enfim, microplástico, a questão toda também do petróleo que envolve plástico, né. A segunda oficina vai ser sobre mineração e infraestrutura, vamos discutir mineração oceânica, né, que é um dos elementos que vem com tudo aí no Espírito Santo, né, tá vindo. Vamos discutir empreendimentos de infraestrutura, portos e tal. Na terceira oficina é sobre petróleo e conflitos territoriais, então temos a campanha Nem um Poço a Mais e uma série de grupos que têm trabalhado com a questão do petróleo, e a última vai ser específica sobre clima, COP e, Cúpula dos Povos. Vão Isso ser as quartas-feiras, não é isso? É dia as 14 de maio, 21 de maio, 28 de maio e 4 de junho. Isso mesmo. De junho, De desculpa. não, de junho, junho. E aí Sempre às 18 horas. 18 horas. E no daí
presencialmente, a gente vai ter, na primeiro final de semana de junho, aqui essas pessoas virão para cá, a gente vai fazer uma sequência de oficinas sobre desinformação. É importante dizer que esse projeto ele é financiado pelo Pulitzer Center, além da FAPES e do CNPq, né, mas o Pulitzer, ele entra como um parceiro, a gente está trabalhando muito a discussão do jornalismo, a reportagem investigativa, né, então teremos toda uma série de oficinas voltadas para os territórios sobre desinformação e sobre comunicação popular. Teremos saídas de campo pela Baía de Vitória, Manguezal e tal, e termina tudo no dia 8, um domingo de manhã, na Ilha do Frade, com um ato público, né, que vai ser uma nadada pelo oceano e pelo clima. A gente vai, né, os movimentos vão colocar suas bandeiras, a gente vai apresentar uma síntese do que foi discutido nesse processo, com reivindicações que serão depois levadas também para a COP. A gente vai participar com uma atividade autogestionada na Cúpula dos Povos, né? E convido a todos para participarem e principalmente para estarem lá no ato público na Ilha do Frade, no dia 8 de junho. Mais informações no Instagram, é isso? @Conexões Costeiras Sudeste. Isso, Que aí a pessoa pode chegar lá e ver essa programação e tudo mais. exatamente. Bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Papo dá para conversar muito mais, mas nosso tempo está acabando. Obrigado, professora Cristiana Lozecan. Seguimos acompanhando aí esse tema, assim, com curiosidade. Espero que tenha sido bom aí para todo mundo que está assistindo também. Obrigada, Vitor. Eu agradeço demais pelo convite. Foi ótimo. Entrevista do Século, produção e locução minha, Vitor Taveira, e apoio técnico aqui do Alexandre Bisnotto, nos bastidores do estúdio Rocket Filmes. A gente volta sempre aí com novidades sobre o Espírito Santo. Saiba mais também no séculodiário.com.br. Obrigado e até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.